meu caro aluno? Se preparou aí, já deu uma olhadinha no material, já viu o que vamos falar agora? Vamos falar aí a parte ainda do editor de textos, Microsoft Word, na sua versão 2010. Falarmos um pouquinho da parte de formatação de página de um documento. E aí um certo cuidado aqui na utilização, porque essas formatações que iremos ver aqui, a maioria delas, ela é aplicável a cada seção. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Ela não é aplicada ao documento, mas sim à seção. Ou seja, já é um tipo de questão. No mesmo documento, eu consigo trabalhar com formatações e páginas diferentes? Sim, eu consigo trabalhar com formatações e páginas diferentes, porque a formatação é para cada seção. E vamos entender melhor aí o que é, como funciona essa ideia de seção aí. Então, começamos a falar da aba Layout de página. Na aba Layout de página, o que você tem como base? É que ela vai concentrar todas as ferramentas de formatação de página. Claro que as principais ali encontradas. Cuidado, pois lá dentro do menu arquivo do Word 2010, você também tem acesso à opção configurar página. Por qual caminho? Quando você vai lá na opção imprimir, tem lá a opçãozinha bem sucinta embaixo das opções de impressão, tem a opção que dá acesso à janela configurar página. Dentre essas opções, portanto, começamos pelo bloco temas. O bloco temas é mais tranquilo, não precisa dedicar tanta atenção a ele, porque o que ele faz é para que você escolha um perfil de cores que você queira utilizar no documento. Então, às vezes, eu quero usar lá tons mais escuros, outras cores e assim por diante. Então, tem vários temas, posso mudar a cor do tema, escolhendo outra cor, posso mudar a fonte e os efeitos de texto utilizado aí nessa estrutura. Então, temas é bem tranquilo. É legal para você montar documentos do dia a dia para situações onde eu não dependo de uma norma técnica, coisa do gênero. Aí eu vou utilizar esses temas. Se eu preciso obedecer uma norma, eles não vão servir de nada no processo. O que mais nos interessa dentro das configurações de página, dentro do bloco layout de página, é a estrutura do bloco configurar página. Observe que este bloco, assim como muitos blocos, apresenta lá no canto inferior direito aquele símbolozinho para expandir a janela. Essa, cara, é a mesma coisa que clicar lá no menu arquivo configurar página dentro da opção de impressão. Então ele vai abrir a janela onde que vai ter acesso a mais opções que não aparecem aqui para a configuração da página do documento. Você nota que você pode, de uma maneira bem simples e direta, alterar aí, por exemplo, a margem do documento. E aí você tem as margens padrões apresentadas para você e você às vezes quer utilizar uma margem mais estreita, quer diminuir. Então você pode perceber que já existe, inclusive, essa opção de margens estreitas. Ou você pode personalizar à medida da sua necessidade. O que vale lembrar é que isso é válido para a seção. Em uma seção é só uma configuração de margem, mas em um documento podem existir várias seções, o que leva à conclusão de que em um mesmo documento eu posso ter várias configurações de margem. O mesmo vale para a orientação. O que é orientação? Orientação é trabalhar com orientação retrato ou orientação paisagem de um documento. Então é isso que você vai mudar. Claro que em um mesmo documento eu posso ter isso mesclado sem problemas. Agora, cuidado, por exemplo, em relação às margens. Margem, quais são as margens que nós temos? Margem, nós temos lá a margem esquerda, nós temos a margem direita, nós temos também a margem superior e a margem inferior. Mas além dessas configurações de margem, nós vamos ali também encontrar, principalmente se formos pela janela, aí no caso, a opção chamada medianiz. O que é esse negócio chamado medianiz? Medianiz é o espaço reservado para a encadernação. No caso, no Brasil quase não se usa essa referência. As normas técnicas não representam ela, para tentar facilitar a vida do usuário. Por isso que você percebe que as normas normalmente descrevem que as margens esquerda e superior sejam de 3 centímetros, enquanto que a direita e inferior sejam de 2, porque na verdade elas já supõem a ideia da medianiz inclusa. O ideal seria trabalhar com todas as margens com 2 centímetros e colocar uma medianiz de 1 centímetro. Por quê? Porque se eu for trabalhar com um documento na sua orientação retrato, a medianiz ela vai ser o quê? O espaço de encadernação. Eu só vou poder dizer que a medianiz ou ela vai ser superior ou ela vai ser esquerda. Não existe medianiz inferior, não existe medianiz na parte inferior. Direita e inferior não existe, só é superior e esquerda. Por quê? Se eu coloco ele em retrato e digo que a medianiz é esquerda, é porque eu quero encadernar aqui. Mas eu posso colocar, por exemplo, em retrato, como se fosse um livro onde eu vou puxando, aqueles catálogos onde você puxa a imagem como se fosse jogando para trás, para fazer um pezinho, coisa do gênero. Tipo calendário normalmente de mesa.
Então você pode fazer essa configuração. O mesmo vale para a estrutura da paisagem. Às vezes vai colocar na esquerda, vai aparecer aqui, ou às vezes você quer encadernar em cima. Então a medianize é esse espaço para a encadernação. Então você vai perceber que este dado, essa informação, esse tamanho, ele vai ser dimensional, ou seja, quando você configura uma medianize, esse valor da medianize ele vai se somar ao espaço da margem para que daí então você tenha início ao texto efetivamente. Com esse cuidado em relação à margem e orientação. Tamanho. Tamanho é o tamanho do papel. Se você vai estar utilizando um tamanho de papel A4, se você vai estar utilizando um papel A5, se você vai estar utilizando um papel ofício, se você vai estar utilizando aí um tipo de papel, por exemplo, A2, A0, aí é simplesmente o tamanho do papel. Carta. O cuidado é para que mantenha-se a mesma configuração aqui no documento em edição com a mesma configuração da impressora e com o tipo do papel na impressora. Então você percebe que é uma configuração que afeta em várias etapas. Se você colocar aqui uma configuração para editar um documento no tamanho ofício, ele é mais largo, mínima coisa, mas ele é mais comprido que o papel A4. E se na impressora você colocar o A4 e definir as configurações de impressão do papel A4, ocorre que quando você manda imprimir, vai faltar um pedaço do seu texto, corre o risco de cortar o texto lá no final. Então, um problema. E também da forma inversa. Se você colocar no papel aqui, na configuração, o A4, e dentro da sua impressora lá, a alimentação, se colocar o papel ofício, vai correr o risco de sobrar um baita no espaço em branco dentro da página do documento. Então, um cuidado na utilização do tamanho da página dentro da referência básica, que é a impressão e o documento em edição. A ideia das colunas. Para que serve? Como que você vai trabalhar com as colunas? As colunas, você vai trabalhar ela de modo em que você vai ter, por padrão, em um documento em edição, uma única coluna. Mas, ao longo do processo em edição, você pode fazer com que uma página seja subdividida em duas colunas, para que o texto seja ali expresso. Opa, corrigindo aqui, ó, ofício, só um F no processo. E você também observa que essa ideia de colunas, você vai ter primeira coluna, segunda coluna. Posso colocar mais de uma coluna? Posso colocar 2, 3, 4, de acordo com a medida do possível. Claro que isso também depende do tamanho do papel. Se eu colocar um papel ali que seja maior, vai me permitir mais colunas do que um papel menor. Tamanho da fonte, tudo isso acaba influenciando no processo. Então eu tenho aqui a ideia das colunas. Posso, em uma mesma página, colocar dois tipos de colunas? Posso. Para isso, vou precisar das quebras de seção, ou seja, utilizar a seção. Porque essa é uma configuração que é válida para cada seção em uso. Então, cuidado aí na utilização. E aí, justamente, temos o termo quebras, que é o fator mais importante aí na utilização dos recursos de formatação de uma página. Para isso, vamos falar ele aí em específico. E depois vamos ver na sequência a numeração de linhas e a hifenização do documento aí, caso você queira utilizar esse recurso. Quando você trabalha com recurso quebras, primeira observação, o ícone, porque muitas vezes a figura da prova, ela vai mostrar a ferramenta sem o texto. Quando você espreme o tamanho da janela, você já notou que ela vai sumindo os nomes das ferramentas? Só ficam os ícones? Na prova ocorre isso. Eles vão lá, dão aquela reduzida e só aparece o ícone. Você então tem que saber qual é o ícone referente à opção quebras. Então um íconezinho aí onde que tem o final de uma página, início de outra e uma flecha entre elas. Básico, fácil para memorizar. Quando você abre essa opção, essa lista de opções, você nota que vai ser dividida em dois grandes grupos. Você tem um grupo de quebras de página, que são chamadas as quebras de página. Tem a quebra de página, quebra de coluna, a quebra automática de texto, como também você tem as quebras do tipo seção. Aí você tem mais 4 tipos de quebra do estilo seção. Então vamos entender aí cada uma delas no seu mecanismo de funcionamento. Mas pegue uma ideia básica, a essência de uma quebra. Dentro das quebras do conjunto página, a ideia é, após a inserção dela, eu vou jogar o conteúdo para a próxima estrutura. Então, quando eu insiro uma quebra de página, eu vou jogar o conteúdo após ela para a próxima página. Após a inserção de uma quebra de coluna, eu vou jogar o conteúdo após ela para a próxima coluna. Quando eu coloco uma quebra automática de texto, eu vou também compreender ela como sendo uma quebra de linha. Por quê? Porque é mais fácil entender o que ela faz. Então, a quebra automática de texto, equivalente à quebra de linha. Se a quebra de coluna joga para a próxima coluna, a quebra de linha joga para a próxima linha. E aí você tem que observar a situação padrão. Qual é o caso? Quando você está escrevendo um texto,
Para iniciar um novo parágrafo, ou seja, uma quebra de parágrafo, você usa qual tecla? Enter. Então ele vai criar um novo parágrafo, que aí as propriedades de parágrafo serão para cada parágrafo. O objetivo da quebra de linhas é que você não dependa dessa configuração do parágrafo, simplesmente você vai trabalhar dentro de um mesmo parágrafo em linhas distintas. Essa é a ideia dela. Então vamos compreender aí cada uma dessas estruturas. Também temos as quebras no grupo seção, principalmente aí a ideia da seção contínua, que na verdade é o que expressa efetivamente uma quebra de seção. Porque a quebra de seção de próxima página é a junção dessa quebra contínua com a quebra de página. Então é como se eu tivesse mesclado essas duas informações. Então a utilização dela se baseia nesse aspecto. Página par e página ímpar simplesmente vai estar criando uma nova seção para cada conjunto aí, todas as páginas pares em uma seção, páginas ímpares em outra seção. Nesse procedimento, portanto, vamos ter aí a referência básica ao seu texto. Ou seja, imagine que você esteja escrevendo um texto qualquer aí durante a edição de um documento. E você escreveu esse texto e apareceu lá, por exemplo, a palavra deve. E você percebeu que automaticamente ficou lá a palavra deve-se, como é uma palavra que você tem a utilização do hífen, essa palavra ficou segregada. Você não gostou muito disso. Você gostaria que essa palavra ficasse inteira. Tem alguns artifícios, por exemplo, para que você faça com que esse hífen seja um hífen inseparável. Ou seja, você consegue, por outras maneiras, sem se utilizar das quebras, fazer com que essa palavra não possa ser separada. Mesmo que seja uma palavra com hífen, ela não seja separada. Então tem isso, mas não é o caso agora. Você pode utilizar-se de outros artefatos para essa formatação. Primeiro, vamos imaginar que este documento é um documento que está sendo expresso seguindo normas técnicas. Logo, não podem ser alteradas muitas formatações. Dentre elas, eu não posso alterar o tipo de letra, tamanho da letra, eu não posso mudar se é negrito, itálico, eu não posso ficar mudando a largura da página, no caso, não posso mexer na configuração de página, na estrutura da margem, não posso mexer nos recursos, nada disso. Porque todas essas opções poderiam ser utilizadas na readequação do texto, não poderiam? Porque se eu mudar um tipo de letra, não vai pegar uma letra que às vezes é menor? Aí pronto, redistribuiu o conteúdo. Ou uma letra maior, então eu poderia mexer com esses conceitos, essas ferramentas. Mas aqui está dizendo que eu não posso, dada a restrição por normas técnicas, que é o caso mais usual aí no dia a dia, quando você está trabalhando com documentos. Então, nessa configuração, você só tem uma solução: pegar esse deve e jogar ele para frente. Como? Você vem aqui antes dele e antes dele você vai inserir uma quebra automática de quê? Você quer empurrar para a próxima linha. Então, uma quebra de linha é também chamada quebra automática de texto. Também essa quebra, ela pode ser inserida por meio de uma combinação de teclas atalho. Então, tal combinação é qual? Se você quer inserir uma quebra de texto, você vai utilizar aí a combinação Shift mais a tecla Enter. Então, ela vai jogar o texto para frente. Ou posso vir aqui pela aba Layout de página, opção Quebras, e na opção Quebras escolher a quebra automática de texto para jogar esse deve para frente. Ocorre que, para que você tenha uma visão clara do que está ocorrendo, ative este botão na hora da edição. Ou seja, vai lá na aba Página Inicial e ative o botão Mostrar Tudo, para que você possa visualizar o que ocorre. Quando ativar esse botão, você vai perceber que irá aparecer um ponto à meia altura da linha, que indica justamente a existência de um espaço. E com isso, você também vai perceber que após a inserção da quebra, ou seja, ao jogar esse texto para frente, você vai observar que aparece aqui também este símbolo, como se fosse o símbolo da tecla Enter. Perceba, é o mesmo símbolo da tecla Enter, mas o objetivo dele é diferente. E com isso, você tem a palavra deve sendo apresentada lá na frente do seu texto, junto com o C agregado a ela. E ainda, você vai perceber a existência do indicador de final de parágrafo, que aqui vai aparecer lá o sinal, que é o mesmo sinal do próprio botão que você ativou, indicando que ali termina um parágrafo. Ou seja, estas duas linhas fazem parte do mesmo parágrafo. Logo, se eu mandar centralizar, ele vai centralizar o parágrafo, ou seja, as duas linhas. Esse é o objetivo de usar uma quebra de linha. Quando você tem a necessidade de jogar o conteúdo para a próxima linha, sem perder a referência ao parágrafo, mantendo tudo dentro de um mesmo parágrafo, pois a configuração tem que ser ali unificada. Porque às vezes você tem lá que entre linhas é um espaçamento, mas existe um espaçamento depois do parágrafo. Se você apertasse Enter aqui, ele iria acabar utilizando aquele espaço entre parágrafos, que iria ficar diferente
diferente do espaçamento entre linhas, com a grande probabilidade de ocorrer isso, portanto. Então a ideia é justamente deslocar o conteúdo adiante. Isso a quebra de linha. Mas também temos a quebra de página, que ela vai ajudar você a entender a quebra de texto, chamada aí quebra de coluna também. Então imagine que você esteja editando novamente esse trabalho acadêmico. No trabalho você vai ter algumas limitações. Por exemplo, você tem aí como uma regra, uma norma técnica, que toda vez que você estiver escrevendo um texto, um capítulo obrigatoriamente deve iniciar no início da página. Não pode ocorrer o seguinte, eu vou iniciar o capítulo 2 aqui no meio da página. Não dá para fazer isso daqui. O capítulo tem que estar sempre no início da página. Então você vai se utilizar de algumas ferramentas de quebra. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar sofrendo que nem louco aqui para poder resolver a problemática que você mesmo está causando. Como que você vai fazer esse texto? Você vai escrever lá tranquilamente o seu capítulo 1, você descreve o seu conteúdo, só que como é um trabalho normalmente iterativo e incremental, ou seja, você vai fazer ele aí com várias iterações com o seu orientador ou alguma outra pessoa que vai sugerir alterações e vai acrescentar informações. E não é algo que você vai começar a escrever e terminou. Então você escreveu o capítulo 1, e aqui ao final, ao invés de você ficar completando com um monte de enter, que é o que você faz usualmente, a maioria das pessoas faz isso, enche de enter e aí vai lá e escreve o capítulo 2. Ao invés de fazer isso, ao invés de jogar esse capítulo 2 desta forma, você vai fazer o uso da quebra de página. Por quê? Porque se você fizer isso daqui, olha o que acontece quando você volta e acrescenta conteúdo. Ao acrescentar conteúdo, não vai descendo todos esses enter que você deu? Sim. Conforme esses caras vão descendo, esse capítulo 2 que estava aqui, ele vai sendo empurrado para baixo, porque esse enter, à medida que ele vai acrescentando conteúdo, vai jogando esse enter para outra página. Então apareceu aqui o enter, apareceu outro enter, e o seu capítulo 2 ficou aparecendo aqui no fundo, no meio da página, quase no final da página, e você teve aqui o conteúdo acrescido a outra página. Então perceba a situação que você gera. Toda vez que você acrescenta conteúdo, você vai ter que voltar, refazer toda a formatação. Tira espaço, acrescenta espaço. Não dá para ficar perdendo todo esse tempo durante a edição de um trabalho. Para que perder tempo editando, sendo que você poderia concentrar esse tempo escrevendo realmente o documento? Então, a ideia é que você, ao invés de usar o Enter, você vai se utilizar da quebra de página. Por quê? Qual o objetivo da quebra mesmo? Empurrar o conteúdo para a próxima página. Então, terminou de digitar o capítulo 1? Aperta um Enter, só para separar um pouco a coisa. Então, terminou o capítulo 1, aperta um Enter, criou um parágrafo ali ao final, e aí, na próxima linha, no próximo parágrafo, você vai inserir uma quebra de página. E aí você vai notar que todo esse conteúdo aqui vai ficar vazio. Ao final dessa página, depois da quebra, não vai ter mais nada. E o seu cursor de inserção foi jogado lá na próxima página. Ou seja, quando você olha para a página, ela está vazia. Mesmo com os caracteres não imprimíveis sendo exibidos, você nota que ela está vazia. E a inserção já foi automaticamente colocada aqui. Você vai colocar o capítulo 2 aqui tranquilamente. Vai lá, coloca o capítulo 2 e redige o texto acerca dele. Mas o que é interessante é que depois, quando você precisar acrescentar conteúdo, como toda situação de acréscimo de conteúdo, vai descer o texto, inclusive a quebra. A quebra ela é nada mais do que um caractere colocado ali dentro para indicar uma ação. Então essa quebra ela vai descendo dentro da organização do texto. E conforme essa quebra vai descendo, vai chegar um momento que ela vai parar lá embaixo no final da página. Mas perceba que ao mesmo tempo que ela vai descendo aqui, o capítulo 2 não é alterado, ele continua no mesmo lugar. Ele só vai mudar quando? Quando a quebra passar para esta página. Quando ela acrescentar conteúdo suficiente no capítulo 1 para que a quebra pule desta página para a próxima. E quando isso ocorrer, o capítulo 2 vai chegar à seguinte situação. Por quê? Qual é a regra? Depois da quebra, pode existir alguma coisa depois dela? Olha qual é a estrutura. Quebra de página. Quebra de página, empurra o conteúdo após ela para a próxima página. Então, quando a quebra veio para cá, o capítulo 2 automaticamente vai ser jogado para a próxima página, sem que eu precise me estressar em reajustar o conteúdo. E aí, o meu texto automaticamente vai manter a referência do capítulo sempre no início de uma página, por conta da utilização das quebras de página.
Então, a mesma linha de raciocínio pode ser utilizada para as quebras de coluna. Ou seja, eu tenho aqui um documento com várias colunas. Este meu documento, ele vai ser aí como se fossem várias páginas também. Então, eu tenho aqui coluna 1 e 2, coluna 3 e 4, coluna 5 e 6. Se eu jogo uma quebra de coluna, ele vai empurrar o conteúdo para cá, para o início da outra coluna. Então, é o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio que a quebra de página, só que agora eu tenho uma coluna no meio do processo. Então, ao invés de jogar diretamente para a próxima página, eu jogo para a próxima coluna. Cuidado! Se eu, mesmo na estrutura de um documento que esteja formatado com 2 ou mais colunas, usar uma quebra de página, se é quebra de página, é quebra de página. Quebra de coluna segue a mesma linha de raciocínio, mas é para trabalhar com a ideia de avanço em colunas. Então é essa a diferença que você tem que ter na referência, no uso da estrutura. A quebra de página também pode ser inserida por meio de uma tecla de atalho. E a tecla de atalho que você vai utilizar é a tecla de atalho Ctrl mais Enter. Então, ao invés de ter que ficar lá, aba layout de página, opção quebras, escolher a opção para inserir a quebra de página, faça essa inserção manualmente. A quebra de coluna, ela usa uma tecla de atalho que pode-se até dizer que não é nenhuma tecla de atalho direito. Ele vai usar lá Ctrl mais Shift mais Enter. Ou seja, é a mistura das teclas de atalho da quebra automática de texto com a quebra de página. Não dá nem para dizer que é uma tecla de atalho esse negócio, mistura tudo isso daí e é a tecla para quebra de coluna. Então essa é a forma de trabalhar com estas quebras. Além disso, nós temos as quebras de seção. De que modo nós vamos utilizar essas referências, como trabalhar com elas? Vamos entender a quebra de seção contínua. Na quebra de seção contínua, você vai trabalhar aí com um recurso diferente. A quebra de seção contínua, ela vai permitir que em uma mesma página você tenha situações diferentes. Por exemplo, se você colocar um documento com 2 colunas, a página com 2 colunas, vai ficar aquela seção inteira. Ou seja, o meu documento, por padrão, ele só tem uma seção. Então, ao utilizar isso aí da referência em que eu tenho seção, eu só tenho uma. Tenho 2 páginas, mas seção eu só tenho uma. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou escrever meu texto tranquilamente, só que surge a necessidade de colocar uma figura que é maior do que essa estrutura básica. Então, eu vou ter que colocar uma figura que ultrapassa essa dimensão. Não dá para colocá-la em uma única coluna. Eu vou ter que colocá-la em mais de uma coluna. Para isso, eu vou precisar utilizar a quebra de seção contínua. Ou seja, para que eu faça o seguinte, para que eu pegue aqui essa página e possa trabalhar com ela de modo que eu tenha aqui uma coluna, aqui eu volte a trabalhar com essa coluna. Então, a lógica é que eu coloque essa figura aqui, ocupando o espaço das 2 colunas. Só que eu não vou colocá-la por cima, sobrepondo a informação, porque se eu só colocar ela maior do que as 2 colunas, eu vou sobrepor a informação, vou ter que dar um tratamento diferente, aí vira um AUE na hora de fazer a utilização mais dinâmica desse documento. Aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, ao trabalhar com esse documento, eu vou pegar, terminou aqui a minha coluna, vou inserir a imagem. Antes de inserir a imagem mesmo, aqui eu já venho e vou inserir uma quebra de seção contínua. Ocorre que não vai mudar nada. Aí, depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao final aí de onde seria, vou criar um Enter, 2 Enters ali, um espaço só, e depois eu vou inserir de novo uma quebra de seção contínua. Também não vai mudar muita coisa. O que eu devo fazer é pegar e clicar entre essas 2 quebras de seção contínua que eu criei e aqui, selecionando então essa posição do meu cursor, formatar a minha página, ou seja, ir lá na aba Layout de página, opção Configuração de página e marcar para que esta opção seja trabalhada com apenas uma coluna. Assim, eu vou obter isso. Claro, só o espaço, depois eu venho e coloco a figura ali dentro. Só que eu tenho que notar o seguinte, essa quebra aqui, ela veio aqui, antes da figura. Essa quebra aqui, ela está aqui, logo após a figura, ou bem aqui no pé da figura, ou no início da próxima coluna. Normalmente no pé da figura. E a minha sequência lógica de leitura deste documento é 1, 2, 3, 4. Ou seja, terminei de ler aqui, chegou na figura, a figura não é desse 1, a figura é daqui do 2. Ou seja, continua o 1, vem o 2, aí apareceu a figura, depois a figura continua lendo o 3, e aí eu leio o 4. A organização lógica e básica de uma única página que tem aí a organização de várias colunas mescladas
entre a sua estrutura. Então perceba que eu consegui utilizar algo que era aplicado no documento inteiro em uma única página. Ou seja, a ideia da seção realmente sendo utilizada. Então a quebra de seção contínua. Mas além de permitir fazer esta maravilha, que seria o caso mais avançado de uso das seções, é trabalhar com as seções para poder fazer algo extremamente simples. Como, por exemplo, pegar um documento que está todo assim, em orientação retrato, e colocar uma página no meio deste documento na orientação paisagem. E eu sei que a maioria das pessoas que tem esta necessidade faz o seguinte: cria um documento com todas essas estruturas para poder manter a página. Então ela vai lá e deixa essa página 2 em branco, a página 1 tem o conteúdo, a página 3 conteúdo, cria um outro documento só para fazer aquela página em orientação paisagem. E aí depois vira aquele AUE de novo para poder fazer impressão, controlar todo o trabalho que você está fazendo. Então para que se perder com isso? Simplesmente vá lá e utilize a seção. Em que moldes? Bom, vamos trabalhar aí com esses moldes de utilização da quebra de seção para fornecer aí esta ferramenta. Como? Você vai ter a página, ok, é só ampliar os desenhos. Você tem as 3 páginas. Antes mesmo de colocar, mexer, pode ser com conteúdo, tanto faz o momento que você vai fazer isso. Você vem ao final desta página e coloca uma quebra de seção contínua. E ao final desta também coloca uma quebra de seção contínua. Não vai mudar nada. Por quê? Porque você ainda tem que mudar o formato, a orientação da página. Como? Clica nessa página para selecionar ela e aí vai lá na aba Layout de página, opção Configuração de página e muda a orientação para paisagem. E aí tranquilamente você vai perceber que essa página, que antes estava como retrato, vai ser jogada como paisagem e as outras duas continuam como páginas na orientação retrato. Então, pode ser que crie-se uma outra página, se você já tiver conteúdo ali dentro. Por que vai criar uma outra página? Por um princípio lógico. Quando você tem esse documento aqui, quantas linhas cabem aqui e quantas linhas cabem aqui? É por isso que vai gerar uma outra página quando você virar a folha. É um princípio lógico de espaço, ajustamento de conteúdo. Então é apenas questão de organização. Mas eu consegui, pronto, fiz. Não vou precisar perder toda a referência da numeração de página. A figura me permitiu trabalhar com recursos de uma maneira direta e sem estresse. Então a ideia é de utilização. Poderia, às vezes, no começo da edição, antes de ter inserido a página, ao invés de usar quebra contínua, usar de próxima página. Ou seja, aí eu já garantiria duas coisas. Que o conteúdo após a quebra sempre vai estar no início de uma página e que essa página poderia estar formatada com outro recurso. Apenas a mistura desses conceitos. A quebra de seção contínua é a mais simples dentre as quebras de seção para trabalhar aí com a formatação da página. Bem, além dessas opções, o que nós encontramos? Nós encontramos aqui, por exemplo, algo que eu, sem querer, dei uma apagadinha, que é a ferramenta de números de linhas. O que essa ferramenta diz respeito a você? Bom, acredito eu que na sua prova tenha a disciplina de língua portuguesa. O que a língua portuguesa traz? Ela traz textos. E esses textos, normalmente, eles vão ser referenciados de que modo? Você tem lá um texto e ao lado desse texto tem lá linha 1, linha 3, linha 5 e assim vai. Tem prova que é linha 1, 5, 10... Tem um número, porque vem a questão e fala, olha, segundo o período tal, lá na linha tal, o que representa a palavra tal? É a forma como ela representa e referencia as informações. Agora, isso é possível de ser feito usando a edição de texto? Sem problemas. Você vai ali dentro da aba Layout de página, bloco Configuração de página, a opção Numeração de linhas. Ela é configurável. Lembre-se que é uma configuração que você já, na lista de opções que ela apresenta ali, tem uma listinha, você já observa que ele já tem indicação. Ah, eu quero que inicie cada seção, a cada página, a cada estrutura de quebras que eu vou estar trabalhando. Ou posso simplesmente usar uma vez só. Então ele me permite essa mobilidade, essa maleabilidade de informações, onde eu consigo dimensionar de acordo com o texto que eu estou trabalhando. Essa é a ideia da numeração de linhas. Você utiliza ela constantemente nas provas de língua portuguesa, consequentemente pode aparecer alguma referência perguntando como que é feito o uso de tal recurso. E hifenização. É um recurso pouco utilizado. Quem acaba utilizando mais isso daqui é quando vai se escrever, por exemplo, editais, onde tem que escrever lá a súmula do edital, onde o espaço é mais reduzido e a hifenização se torna necessária. Por padrão, a hifenização na utilização de um documento de texto, ela é manual.
você pode colocá-la de modo automático, ou seja, para que quando você for trabalhar com ela, ela automaticamente faça a separação silábica. Eu quero separar aqui, está meu texto, mas esse texto aqui, para não ficar aqueles espaços gigantes entre as palavras, eu queria que ele hifenizasse. Posso? Posso. Está ali a configuração a qual eu vou recorrer para que ele faça esse ajuste. E note pela janela ali que ela te dá um certo nível de controle. Claro que isso não é esteticamente interessante, é algo necessário muitas vezes, mas não é estético. Se o seu documento acabar ficando com muitas estruturas de hífens, ele perde um pouquinho a sua noção estética. Fazer o quê? Tem situações e situações a qual você vai utilizar esse recurso. Aí, quando você trabalha com a estrutura de configuração de página, você tem uma outra observação de página, o bloco plano de fundo. O que você deve destacar a respeito desse cara? É isso daqui, a ferramenta marca d'água. Ela aparece muitas vezes em pegadinha de prova, falando, olha, para inserir uma marca d'água, o usuário deve ir na aba inserir. Opa, marca d'água não está na aba inserir, marca d'água está aqui, no bloco da configuração de página, no bloco aba layout de página. Então você está lá na aba layout de página e é aqui que você vai encontrar esse cara. Então cuidado com a localização desse cara. As outras opções não são aí muito comuns de serem citadas, mas você pode mudar a cor do fundo da página, você pode atribuir bordas a uma página, como também pode atribuir bordas a um parágrafo. Também o mesmo vale para o bloco parágrafo. Por que você tem que saber do bloco parágrafo? O que você deve saber é que ele existe também dentro da aba layout de página. Porque, por padrão, as principais opções de parágrafo estão lá dentro da aba página inicial. Mas aqui na aba layout de página eu encontro um bloco de parágrafo. Só que ele se limita às opções de recuo esquerdo e direito e às opções de espaçamento. Espaçamento é espaçamento antes e depois do parágrafo. Mas como saber qual é qual olhando para o ícone? Simples. Olhe apenas para o ícone na parte superior a ele. Então você tem aqui os dois ícones, representando aqui cada um deles, fazer só o retângulo ao redor deles, para que você saiba qual é qual. E aí você tem a diferença básica, saber qual é qual, só olhando a parte superior. Por quê? A flecha de cima é quem te interessa, a de baixo só confunde. A de cima aponta para cima, então é o espaçamento antes do parágrafo, porque está apontando para antes dele. A de cima está apontando para baixo, então está indicando que é o espaçamento depois do parágrafo. Ou seja, é esse espaçamento que você tem que saber, a diferença do botão e, claro, a configuração básica que o Word lhe oferece, que é o espaçamento depois do parágrafo em 10 pontos. Isso é a referência básica que você tem que ter e o antes é 0 pontos. Pontos é uma unidade de medida aí que o Word vai estar trabalhando em referência a unidades de pixel realmente. E o bloco organizar é tranquilo. A sua utilização é mais quando você trabalha com figuras ou outros elementos em meio ao documento, que você quer mudar, por exemplo, a posição da figura, colocá-la para trás do texto, na frente do texto, que você queira, por exemplo, fazer com que o texto envolva essa figura, que ele fique somente antes ou depois dela, que ele faça um quadro ao redor da figura e assim por diante. Essa é a quebra automática que você tem para o texto. Avançar e recuar é para quando você tem várias figuras e você quer dizer qual que está sobre uma e outra, qual que vai aparecer mais, qual que vai aparecer menos, e as propriedades de alinhamento e agrupamento, que você pode então pegar vários elementos e manter um alinhamento, todos eles à esquerda, todos à direita, para isso. E o agrupamento é interessante para que você possa controlar de uma maneira uniforme e unívoca vários elementos. Ou seja, eu tenho vários elementos dentro de uma página, várias figuras, só que eu quero mudar o tamanho delas proporcionalmente. Seleciono todas e agrupo. E aí eu vou trabalhar só com uma opção de reajuste. Pronto, direto, simples e mais prático. A opção agrupar é extremamente interessante na utilização de vários desenhos que você tem em documentos de texto. Era isso que tínhamos para ver a respeito aí da aba Layout de página, as suas configurações de página. Vamos aos nossos exercícios. Muitas vezes o alinhamento justificado de parágrafos no Word deixa grandes espaços entre as palavras, numa mesma linha ou em várias linhas de texto, que podem, além de comprometer a estética do texto, dificultar a leitura. Uma solução para esse problema no Word 2010 é habilitar a hifenização automática do texto. Isso pode ser feito por meio da opção hifenização da guia Layout de página, inserir, página inicial, exibição ou parágrafo. Quando você trabalha com a ideia da hifenização automática, ela é um recurso que vai depender da opção hifenização encontrada no bloco configurar página dentro da aba Layout de página. Então a alternativa correta aí, tranquila, alternativa Layout de página. Próxima questão. No Word 2010, as quebras de seções são usadas para criar alterações de layout ou formatação em uma parte do documento. Assinale a alternativa que não contém tipo de quebra de seção, margens e tamanho ou orientação do papel, notas de rodapé e notas de fim, numeração de página, controle de alterações, fonte do papel para uma impressora. Quando
você trabalha com margens, você trabalha com notas também do rodapé, tem as notas de fim. As notas de fim, por exemplo, podem ser controladas para serem exibidas ou ao fim do documento ou ao fim de cada seção proposta. Como se cada seção fosse, por exemplo, um capítulo. E aí você faz com que ao final do capítulo tenham as informações das notas. Então ela depende também, como nós vimos, a referência das estruturas de orientação de página, toda essa organização depende da estrutura da quebra de seção utilizada. Agora, formato de página. Formato de página ali na impressão, ele só colocou um pouquinho diferente, né? Na alternativa aí é a descrição, mas é a forma, o tamanho do papel que você esteja utilizando. Se você está com papel na orientação retrato, paisagem, impressora, tudo isso aí a quebra de seção afeta. Agora, controle de alteração. O que tem a ver com a quebra de seção, o controle de alteração? Controle de alteração é simplesmente a indicação de que houve ou não alguma alteração no texto. Ele não vai ter base na quebra de seção. Então a alternativa aí que não depende das quebras é o controle de alteração. Então espero que você tenha compreendido bastante aí o universo das quebras. Sempre procure o máximo de exercícios que você puder resolver acerca do assunto. Nós damos a fundamentação, mostramos o como isso é colocado e depende de você aí aprofundar mais esse assunto dentro das possibilidades que as questões oferecem. Um forte abraço e até mais!